Deus não está interessado no que você tem. Deus está interessado no que você vai oferecer. Talvez não seja sobre orar muito. Talvez seja sobre orar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o que você pede chega hoje para você, quem ganha com isso? Só você? Talvez Deus tenha mandado esse vídeo para você com o intuito de te fazer perceber que as orações que você faz são egoístas. Não que seja errado pedir, porque não é. Mas o que você pede beneficia só a si mesmo ou ao teu irmão também? Um dos principais mandamentos da Bíblia: ame o próximo como a ti mesmo. Então, quando você faz uma oração pedindo algo egoísta, pedindo algo só para si, Deus não ouve, porque existem sim orações que Deus não ouve. Mas essas orações são as orações que você pede para prazeres individuais, para satisfazer somente os seus desejos, as suas vontades individuais. E a Bíblia, a palavra, é muito clara sobre isso. Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal para satisfazer os próprios desejos. Ou seja, peça com seu coração, mas peça com seu coração voltado a Deus. Porque a Bíblia, a palavra também é clara. Peça e será concedido, mas peça com o coração em Deus, e não para satisfazer a sua própria carne. E não entenda mal, não é que você não pode pedir algo a Deus, uma vontade do seu coração, não é isso. Mas você precisa entender com qual finalidade você está pedindo isso. Peça com o coração em Deus e será concedido. Temos vários versículos na Bíblia que falam sobre pedir e receber. Temos Mateus, temos João, temos Tiago, e eu tomei a liberdade de jogar exatamente essa frase aqui do Google: peça com o coração em Deus e será concedido. Ele nos mostra, significa que ao pedir algo com fé e sinceridade, com um desejo alinhado à vontade divina, a pessoa encontrará a resposta de Deus não apenas em forma de realização, mas também em paz e direcionamento. Versículos como Mateus 7 e João 15 encorajam a busca e a fé, prometendo que o que é pedido com o coração permanecendo em Cristo, será concedido, não necessariamente de forma imediata ou como desejado, mas de acordo com a sabedoria de Deus. Temos aqui Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. João 15, 7. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Temos ainda Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e isso lhes será concedido. Fica essa reflexão para você. Há quanto tempo você está pedindo sem oferecer? Talvez esse vídeo seja a forma que Deus encontrou para te fazer perceber que o que você está pedindo não é o que Ele quer que você peça. Então pare de pedir e comece a oferecer. Não faça orações nas quais os motivos por trás disso são errados. Não faça orações egoístas. Lembre-se, a oração que você faz precisa estar alinhada com a vontade de Deus, com o coração de Deus. Então passe a buscar beneficiar o teu irmão, o teu próximo, e não apenas a si mesmo. Quem não conhece a história de Ana? Ana era uma mulher estéril, uma mulher que sonhava em ser mãe. E quando a gente vem em Samuel, conta um pouco da história de Ana e fala que por anos, anos e anos, Ana orava por um filho. Ana orava para ser mãe, porque era o sonho dela ser mãe. Mas o que Ana fazia? Ana caminhava até Siló e pedia: Deus, me dá um filho. Deus, eu quero um filho. Deus, por favor, me conceda um filho. Até que Ana tem uma virada de chave em sua oração e fala para Deus: meu Deus, se me deres um filho, eu te darei um profeta. Você percebe que Ana não só pediu, mas ofereceu? Ana teve a sua resposta a partir do momento em que ela não quis apenas se beneficiar. Não que ter um filho seja se beneficiar, óbvio, não é isso que eu estou falando. Mas a partir do momento em que Deus escutou essa oração e viu que Ana estava disposta a lhe oferecer algo, e não somente a pedir, ele usa Eli para falar com ela. E no versículo 17 a gente tem a resposta de Eli. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E Samuel não é nada mais, nada menos do que um dos maiores profetas que já existiram. Deus viu a oportunidade. Ok, eu preciso de um profeta. Essa mulher está me oferecendo um profeta se eu der um filho a ela. Deus une o útil ao agradável. É por isso que eu sempre falo em todos os meus vídeos. Deus fará tudo, menos a sua parte.
Ana orou certo, Ana pediu certo. E por isso Deus concedeu a ela uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos. E melhor que isso, Ana teve mais 5 filhos depois de Samuel. E uma coisa eu te aviso: quando você está mais preocupado com si do que com os outros, se prepara, porque Deus não quer um egoísta que pede só para si, mas quer um filho que pede para seus irmãos. Talvez seja apenas a forma de você pedir. Nem sempre o seu coração está rodeado de inveja ou rodeado de algo ruim, de desejar algo ruim para o seu próximo. Mas tenha sabedoria em suas palavras. Ore por discernimento, ore por sabedoria e reveja a maneira de falar. Então tome bastante cuidado para não pedir as coisas para Deus pela motivação errada. Talvez o que você esteja orando agora não seja com sabedoria e por isso você não é atendido. E quando eu falei que oro todo dia por sabedoria, não significa que eu sei que eu tenho sabedoria, mas precisamos entender que Deus trabalha em silêncio e que nossas respostas chegam através de coisas ou de pessoas que a gente nem sequer imagina. Se me permite, eu quero contar um testemunho e é exatamente sobre isso. Como eu falei, todo dia eu oro por sabedoria, todo dia. E tem sim vezes em que a gente não sabe como a gente está agindo, que a gente pensa, eu não estou sendo sábia? Será que eu não estou sendo uma mulher sábia? E isso fica ecoando na nossa cabeça. Até que esses dias pra trás, eu fui à casa de uma pessoa, estávamos conversando, e foi um dia em que eu estava muito angustiada. Estava passando por alguns problemas. Conversa vai, conversa vem, falamos sobre algumas coisas, e essa pessoa virou pra mim e falou: você está sendo uma mulher muito sábia. Você está agindo com muita sabedoria e discernimento. E antes de chegar na casa dessa pessoa, eu tinha orado a Deus. Eu falei: meu Deus, por favor, me dê uma resposta. Eu não sei se o que eu estou fazendo é certo, eu não sei se se a forma como eu estou agindo está de acordo com a tua palavra, de acordo com o que o Senhor preparou para mim. E foi um dia em que eu estava chorando muito e clamando muito a Deus para Ele me responder. E Ele usou uma pessoa que nem sabia pelo que eu orava para me responder e falar: você está sendo sábia. Ou seja, continue da forma como você está, continue orando pelo que você está orando. E isso me confortou de uma forma assim exorbitante, porque aqui a gente pode até levar os discípulos de Yeshua, os discípulos de Jesus. Eles andaram com o homem mais poderoso da terra. Você tem noção o que é andar ao lado de Yeshua? Não tem, nem eu, ninguém aqui tem. E esses homens poderiam pedir tudo. Pedir tudo. Eles poderiam pedir cura. Jesus, por favor, me abençoe para curar o próximo. Eles poderiam pedir a bênção da multiplicação. Jesus, por favor, como eu faço para multiplicar esse pão? Mas o que eles pediram? Yeshua, nos ensine a orar com sabedoria. Isso é um tapa na cara de muito cristão, isso é um tapa na cara de muita gente. Vamos levar a história de Salomão como exemplo. O próprio Deus virou para Salomão e falou: pede-me o que quiseres e eu te darei. Se Deus chegasse em você hoje e falasse para você: me pede o que você quer, que eu vou te dar. Muita gente pediria o quê? Pleno 2025. O que muita gente pediria? Eu quero um iPhone do ano, eu quero o carro do ano, eu quero muito dinheiro, eu quero fama, eu quero o corpo perfeito para me encaixar nos padrões estéticos da sociedade. Ah, eu quero muito dinheiro para eu viajar, parar de trabalhar e só viajar. Mas sabe o que Salomão pediu? Sabedoria. Isso porque ele tinha entre 14 e 16 anos, de acordo com os estudos. Sabedoria foi o que Salomão pediu. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, era o próprio Deus falando com ele. E o que ele pediu? Sabedoria. Sabe o que Deus respondeu a ele? Porque me pediu certo, te darei isto e muito mais. Gente, olha o quão forte é essa palavra. Peça certo e Deus dará. E não é muito difícil, é literalmente você seguir o mandamento de Yeshua, seguir o mandamento de Jesus: ame o próximo como a ti mesmo. Sabe como eu faço as minhas orações? Eu ofereço mais do que eu peço. Eu consagro. Você vai orar pelo seu casamento? Então diga, ofereça a Deus: Deus, você não vai perder 2 filhos, você vai ganhar 2 discípulos. Você vai orar para ter a sua própria empresa? Diga, Deus, você não vai ganhar um ganancioso, você vai ganhar mais discípulos gratos por eu ter oferecido um emprego. Você vai orar por um ministério? Diga, Deus, você não vai ganhar mais um pastor que usa o teu nome para ganhar dinheiro. Você vai ganhar discípulos que entram na tua casa para te adorar. Então sempre ore por sabedoria, porque com sabedoria você vai saber o que pedir a Deus. Mas ore por mais áreas da sua vida. Uma das outras coisas que eu queria trazer aqui hoje para você é maturidade. Uma coisa que você precisa entender é que Deus te mostra o futuro, mas não revela o processo. Então não tente ver o seu futuro com a mentalidade do seu presente. Senão você não vai crer, senão você não vai acreditar. Porque se Deus te mostrasse os processos, tudo o que você passaria, o que você está passando agora, para chegar no seu pedido de oração, no seu futuro, você desistiria. Na sua situação atual, você desistiu? Porque se sim, eu tenho um aviso para você, como irmã.
Não foi Deus quem mandou você desistir. Você apenas não aguentou o processo do presente que Ele já tinha reservado para te abençoar com o que você pediu lá no futuro. É fato, toda pessoa já está destinada a um propósito que Ele preparou para sua vida. Se você vive as dificuldades, as tribulações, as tempestades, os problemas, não com a visão do presente, mas com a mentalidade do futuro, você vence cada uma delas e não desiste desse propósito. Você chega lá. Existem coisas que você quer, existem coisas que você orou, que você ora, mas no processo até o futuro, você vai querer abrir mão por ter apenas a visão do presente e não a mentalidade do futuro. Então viva pelo teu futuro, viva pela mentalidade que Deus te deu do teu futuro e não pela realidade do presente que você está vivendo hoje. Porque eu te digo isso com toda a certeza do mundo. Quem vê o futuro não enxerga os problemas do presente, porque agora você foca na sua necessidade e é normal. A gente tem o exemplo de Jacó e Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura pela necessidade do momento que ele estava. Porque Esaú estava com fome. O que Jacó fez? Ofereceu comida em troca de sua primogenitura. Esaú enxergou apenas o problema, a necessidade do presente. E quando ele aceitou trocar a sua primogenitura por um prato de comida, ele não teve a mentalidade do futuro. E ele perdeu algo que já era dele, que Deus já tinha concedido a ele, simplesmente por ele ter nascido primeiro. E Esaú desprezou a sua primogenitura. E a gente entra em uma questão de desprezo. Inúmeros versículos da Bíblia tem o desprezo sendo citado. Quem despreza, perde. Eu vou deixar algumas pregações do Thiago Brunet que eu assisti durante essa semana, que me fizeram também refletir muito. E ele fala uma frase bem interessante em uma dessas pregações. Não me recordo exatamente qual, mas ele fala: ninguém rouba o que é teu. Você mesmo perde porque você despreza. Porque é igual eu falei, biblicamente falando, tudo que você despreza, você perde. E a visão do futuro depende de quem compra e de quem vende. Depende se você é Esaú ou Jacó. Depende de quem dá valor e de quem despreza. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar, que é: ore pelas suas decisões, para que no futuro não precise orar pelas suas consequências. Porque quando você está focado na sua necessidade, você perde a única coisa que seria a chave do seu futuro. Quando você coloca os olhos no que está acontecendo agora, quando você não tem visão do futuro, mesmo que talvez Deus já tenha te mostrado isso lá atrás, toda dificuldade parece impossível. E a única coisa que você pensa é em desistir e começar do zero. Ah, eu não gostei do que meu chefe fez desse emprego. Imagina você ter que começar a sua vida tudo de novo porque você não gostou de uma ação do seu chefe. Imagina ter que mandar currículos, imagina ter que procurar outro emprego, apresentar para outras pessoas. Ah, o meu relacionamento não deu certo, então eu precisei terminar por causa disso que não gostei do que essa pessoa fez. Imagina jogar uma história inteira fora porque você não gostou de algo e a pessoa fez e ter que começar tudo do zero, conhecer uma pessoa totalmente do zero. Tudo porque você estava apenas alienado na necessidade do presente, nas brigas do presente e não com a mentalidade do futuro. Talvez esse relacionamento seria um casamento agora e por falta de maturidade não é. Talvez você tenha comprado uma briga com a sua família por coisa boba, por coisa besta. A gente vê muita briga por política hoje, até mesmo dentro das famílias. Imagina você ficar brigado com todo mundo porque você simplesmente não consegue ter a maturidade de não viver apenas pela necessidade do presente. Porque se você é uma pessoa que pensa à frente, pensa no futuro, você sabe que não vale a pena desistir de algo simplesmente porque aquele momento não te agradou. Então, quem vê o futuro não enxerga os problemas do presente. Então, por isso eu falo, cuidado para não orar pela motivação errada. Porque Deus só vai te conceder essa vontade do seu coração quando você tiver maturidade para receber isto. O Thiago Brunet às vezes usa um exemplo do filho dele. Ele fala que o filho dele gosta muito de carros e pede carros pro pai dele. Mas o que acontece? Ele é uma criança. Não é que o pai dele não queira dar um carro a ele. Não é que o pai dele não queira abençoar a vida dele com o que ele pede, com o que ele quer. Mas é que ele sabe que o filho dele ainda não tem maturidade para possuir um carro. Mesmo que o filho dele talvez fale: não, eu tenho maturidade sim, eu sou maduro, eu já posso ter isso. De qualquer forma, pela legalidade, ele precisará fazer 18 anos, pelo menos, para conseguir dirigir. Então talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você. Talvez Deus tenha te afastado de algo, de alguém, justamente para te dar maturidade suficiente para quando isso voltar a você. Porque talvez Deus já tenha te apresentado a sua esposa, o seu marido, talvez Deus já tenha te apresentado o seu trabalho, a casa que você vai morar, o carro que você vai ter, mas Ele está trabalhando na sua maturidade para te entregar isso de uma vez por todas. Não adianta, nada é no teu tempo.
O que começa errado, termina errado. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus adentrar no seu coração. Uma coisa sobre a história de Ana que eu não mencionei é que além do desejo de seu coração de ter um filho, ela ainda passava por uma humilhação, porque tinha Penina, que era uma outra esposa de Elcana, que era o marido de Ana, que sempre humilhava Ana porque ela tinha filhos e Ana não. Mas a oração de Ana não foi para jogar na cara de Penina que agora ela tem um filho que foi um dos maiores profetas que já existiu. Ana continuou com seu sacrifício, continuou com seu propósito, entregar Samuel a Deus como um profeta. Tudo porque Ana pediu certo. Então faça como Ana, não se coloque como vítima para pedir. Se coloque como alguém que oferece algo a Deus. E pode ter certeza, ele te dará em dobro. Além de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. E Ana era uma mulher estéril. Talvez você tenha uma Penina na sua vida agora. Mas uma coisa é certa, foi Deus quem colocou ela aí. Simplesmente porque Ele já sabe o que está fazendo com você. Porque Ele já te enxerga no futuro. Mas olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Confie nessa palavra e a tua honra e a tua vitória serão iguais ao número pi. Infinito. Então faça as tuas orações com base no que Deus também quer. É por isso que a gente sempre fala: eu quero isso, Pai, mas seja feita a tua vontade. E o que Deus mais quer? Que o nome dele seja glorificado. Não é difícil a gente fazer isso. Uma vez que a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo na nossa vida flui. Então faça as tuas orações com base no que o próximo precisa também. Assim como eu citei nos exemplos, ame o próximo como a ti mesmo. Então faça uma oração pelo outro de algo que você faria por si também. E não se preocupe com as peninas da sua vida, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a justiça, diz o Senhor. E lembre-se, Penina desapareceu da Bíblia. E é isso que Deus vai fazer contigo. Os teus inimigos vão desaparecer da sua vida. Uma coisa que o Thiago Brunet falou e que eu quero replicar aqui e falar para você também. Se Deus permitiu você ver, é porque Ele vai te dar. Porque Deus nunca vai te mostrar o que você não pode ter. Deus nunca vai colocar um desejo no seu coração que Ele não pode realizar. E Ele te mostra exatamente o que Ele já separou para você. Então, se atente aos sinais de Deus. Aprenda a escutar a voz de Deus. Porque se você não aprender a ter sabedoria ao orar, ter discernimento ao orar, a pedir, você nunca irá receber. Por um acaso você está afastado de algo ou de alguém, você tanto orou, que você tanto queria, que você tanto quer, saiba que Deus apenas te deu um gostinho. Porque a forma como Ele está transformando isso para voltar a você será infinitamente melhor. E é essa palavra que eu queria trazer para você. E eu indico muito você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários fixados, na descrição. E eu recomendo muito, muito, muito que você assista as pregações que eu vou deixar aqui. Não se importe em assistir enquanto você trabalha, não se importe em assistir enquanto você arruma a sua casa, não importa. Não importa o que você esteja fazendo, coloque o seu fone, receba essas palavras. Porque se Deus mandou para mim, eu uso dessa oportunidade para direcionar isso a você também. Então, por favor, assista essas pregações que eu vou deixar aqui. Porque isso vai abrir muito a sua mente. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Assim como me ajudou. Confie em Deus. Confie em Deus e confie na voz de Deus. O que é teu, tá guardado. Eu sempre vou repetir isso em todos os meus vídeos. Se você recebe essa palavra, diga amém aí na sua casa. Se você recebe essa palavra, ore por isso. Tenha sabedoria, maturidade e discernimento ao orar por isso. Amém? Amém.